Pensa comigo aqui, vamos criar uma história juntos aqui, uma história imaginada, mas que provavelmente já aconteceu com você. Já aconteceu alguma vez de você estar assim, sozinho, sozinha em casa, ou seja, não tem ninguém para te interromper, e aí você decidiu que você vai ler um livro, por exemplo. Vou ler um livro agora para relaxar, um livro que eu gosto e tal, para me desenvolver, o que for. Você sentou ali para ler o livro, e aí começou a ler o livro, e aí leu uma página inteira do livro. E a hora que você terminou de ler essa página inteira do livro, você disse assim, nossa, viajei. Você estava lendo as letrinhas ali, as palavras, mas você nem prestou atenção no que você estava lendo. E aí você vai ter que ler de novo, porque você perdeu a conexão com aquilo, não estava com o foco naquilo. Algumas pessoas até leem de novo e, nossa, viajei, precisa começar a ler novamente. Tem gente que chega a ler 3, 4 páginas para depois perceber que viajou. Já aconteceu isso com você alguma vez? Ou a mesma coisa, por exemplo, quando você decide que você vai dormir. Então, vou dormir, foi uma decisão sua, você deitou lá e não consegue dormir. Você começa a ficar com um monte de preocupações com relação ao seu futuro, você começa a remoer um monte de coisas que aconteceram no seu passado e você não consegue dormir, ficar rodando na cama. Para 100% das pessoas que eu perguntei isso até hoje, elas me dizem assim, sim, já aconteceu comigo. Agora pensa comigo, isso é normal? Isso é normal, por quê? Porque acontece com a maioria das pessoas. Isso é natural? Nem um pouco. Pensa comigo, na situação do livro, você estava sozinho, estava sozinha, você tinha o livro, você sabe ler, então não tinha nada para te interromper, nada externo para te atrapalhar. Você tomou a decisão de que ia ler o livro, mas você não conseguiu ler o livro. Aí a pergunta que eu te faço é, se você tomou a decisão de uma coisa e você não conseguiu realizar aquilo, quem é que está tomando as decisões por você? Ou mais, se não é você que controla as suas decisões, quem é que está controlando a sua vida? Você já parou para pensar nisso? Porque se você queria ler, tinha tudo ali e não conseguiu, não foi você que estava decidindo, controlando a sua decisão. Da mesma forma, na questão de quando você vai dormir, por exemplo. E a mesma coisa quando você vai estudar, ou quando você decide que vai fazer um regime, decide que vai começar a ir para academia, você decide. Não, amanhã eu começo a academia, a coisa vai acontecer. Na hora H você não consegue. Na hora H você não consegue deixar de comer aquilo que você sabe que não pode comer naquele momento, ou que você não quer mais comer. Questão de trabalho é a mesma coisa. Você acha que tomou uma decisão para crescer no seu trabalho e na hora H você não consegue. Questões financeiras acontecem idêntico. Você fala, agora eu vou começar a ganhar mais dinheiro, vou economizar, mas parece que está sempre alguém tomando a decisão por você. Já parou para pensar? O que é isso que vem tomando as decisões por mim? Tem uma frase do Einstein que eu adoro. O Einstein é uma grande personalidade, adoro estudar ele. E ele dizia assim, é impossível você resolver um problema pelo mesmo nível de consciência que o gerou. Ele poderia dizer assim, é impossível você ter um 2023 melhor com o mesmo nível de consciência que você tinha em 2022. E mais, o que ele queria dizer? Ele estava querendo dizer assim, é impossível você resolver aquilo que não está bom na sua vida com inconsciência. Você precisa atingir a consciência. Enquanto você não resolver essa questão de que você provavelmente está vivendo na inconsciência, e se acontece com você isso, de você tá tentando colocar o foco em alguma coisa, daqui a pouco já dispersou, perdeu, é porque você está vivendo em inconsciência. Não é para você ficar triste com isso, se culpar e nada disso. A grande maioria das pessoas vive assim. E se essa informação está chegando para você hoje, é porque hoje ela deveria chegar. E você tem total condição de mudar esse jogo. Quando você estava lá tentando ler o livro, estava lendo o livro, mas não estava prestando atenção nele, você foi interrompido por uma voz na sua cabeça. E essa voz na sua cabeça nós vamos chamar aqui juntos de FMI, Fluxo Mental Involuntário. Então o que é o fluxo mental involuntário? Você queria ler, daqui a pouco começa uma voz na sua cabeça, ou preocupada com o futuro, ou remoendo coisas que aconteceram no seu passado, e o passado pode ser 10 minutos atrás ou 10 anos atrás, e aí vem essa voz na sua cabeça e você começa a prestar atenção na voz.
às vezes você começa até a dialogar com essa voz. Um dos grandes estudiosos sobre isso, que é um mestre chamado Eckhart Tolle, ele fala assim que ele estava num momento, hoje em dia o cara tá assim, se tornou um grande mestre espiritual. E ele disse que um dia ele estava sentado num parque e ele pensou assim: eu não aguento mais conviver comigo mesmo. E quando ele disse isso, ele falou assim: ué, tem duas pessoas nessa frase, tenho eu e tenho comigo mesmo. Como assim? E aí ele começou a perceber. Começou a perceber o quê? Que existe como se fosse uma entidade dominando ele. Mas a verdade é que essa entidade é uma coisa que é simplesmente a sua mente dominando você. Quando é você com consciência dominando a sua mente é um instrumento poderoso, maravilhoso, espetacular. De verdade. Quando é você consciente, utilizando a sua mente, nossa, extremamente poderoso. Agora, quando a sua mente começa a dominar você, aí ela é a sua pior inimiga. Independente dos seus talentos, independente de tudo que você tem de condição de fazer, independente do seu potencial, ela vai transformar a sua vida em dor, em sofrimento, em medo. Essa identificação com a mente. Então, se você quer ter um ano melhor, se você quer atingir o potencial incrível que já existe dentro de você, você vai ter que fazer esse caminho de sair da inconsciência e passar a viver na consciência. Porque na consciência você tem poderes ilimitados. Mas quando você para você acessar a consciência, você vai ter que lidar com a maior ferramenta do ego, que é o quê? O FMI, o fluxo mental involuntário. Esse vídeo fez sentido para você? Você tem interesse em viver 99% da sua vida em paz, independente das circunstâncias que possam acontecer? Então, para isso, para que você possa viver na essência e não na escravidão do ego, é importante que você faça as práticas de presença que eu sempre comento com vocês aqui nos vídeos. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre essas práticas de presença, entender como isso pode transformar a sua vida, eu vou deixar um link aqui abaixo para você conhecer o Portal da Consciência. Lá no Portal da Consciência você vai ter meditações, afirmações positivas, práticas e técnicas para que naturalmente, passo a passo, você vá vivendo cada vez mais na essência, descobrindo a pessoa incrível, maravilhosa que você é e passar a viver em paz, independente daquilo que aconteça no seu dia a dia. Legal? Então, clica aqui embaixo ou na descrição desse vídeo, ou você pode buscar na bio do meu Instagram, que você vai entender o portal, tenho certeza que você vai adorar. Gratidão e eu vejo você por aí.